Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, nessa última aula de 2021, nós vamos tratar de um tema bastante interessante, afeto aos direitos reais sobre coisas alheias. Nós falaremos das servidões. As servidões têm a sua origem no direito romano. No direito romano, os direitos reais sobre coisas alheias eram divididos em duas espécies: as chamadas servidões pessoais e as servidões prediais. E o que diferenciava um tipo de servidão da outra? Nas servidões pessoais, o proprietário de determinado prédio, determinado imóvel, por livre e espontânea vontade, abria mão do exercício de certas prerrogativas inerentes à propriedade em favor de alguém da sua escolha. As servidões pessoais, no direito romano, eram representadas pelo usufruto, pelo uso e a habitação. O usufruto nós estudamos na aula passada. Trata-se de um típico direito real sobre coisa alheia, enquadrável nessa classificação do direito romano de servidão pessoal. Por quê? Porque no usufruto, assim como ocorre no uso e na habitação, a pessoa do proprietário decide, por livre e espontânea vontade, suportar uma restrição ao exercício pleno do seu direito, instituída em favor de alguém da sua escolha. Então, nós vimos de perto o usufruto. O que acontece no usufruto? O proprietário pleno de determinado prédio resolve, por intermédio da instituição do usufruto, ceder as prerrogativas de uso e fruição da coisa a alguém da sua escolha, durante determinado período de tempo. Então, durante determinado período de tempo, o usufrutuário vai exercer com exclusividade sobre a coisa que pertence ao proprietário as prerrogativas inerentes à propriedade de uso e fruição da coisa. Em favor dessa pessoa, do usufrutuário, institui-se uma espécie de direito real sobre coisa alheia, sobre coisa que não lhe pertence. Porque o proprietário pleno, que instituiu o usufruto em favor do usufrutuário e tornou-se proprietário limitado, conserva as prerrogativas de reivindicação e disposição da coisa. Ele permanece tendo o direito de dispor e reivindicar a coisa. É certo que, com a cessão do uso e fruição da coisa a usufrutuária, a propriedade ela se esvazia, né? E aquele direito que era pleno anteriormente à constituição do usufruto torna-se um direito limitado. Mas é a pessoa do proprietário que experimenta a restrição. Nas servidões prediais, que nos dias de hoje são as servidões stricto sensu, né? Não é o proprietário que sofre uma diminuição nos direitos em favor de outro proprietário. As servidões prediais, as servidões stricto sensu, constituem restrições, alguma espécie de restrição imposta a um prédio para uso e utilidade de outro pertencente a dono diverso. As servidões gravam os prédios envolvidos. Elas nascem da vontade dos proprietários
desses prédios, como regra, né? Aliás, a voluntariedade é um traço que diferencia a servidão predial do chamado direito de passagem forçada, que nós estudamos no início do semestre. A passagem forçada, como o próprio nome sugere, é imposta de maneira compulsória, coativa ao dono de determinado prédio para possibilitar que aquele outro naturalmente encravado tenha acesso à via pública, porto ou nascente, né? Nas servidões não existe essa coercitividade, essa obrigatoriedade, essa coatividade. As servidões, elas são constituídas, como regra, a partir de um ajuste de vontades entre os donos dos prédios envolvidos, ou ainda através de uma manifestação de última vontade do dono do prédio que vai suportar o ônus. Existem diversas formas de servidão, diversos tipos de servidão, nós vamos ver. Nós temos servidão de trânsito, de passagem, nós temos servidões de aqueduto, servidões que impedem que determinado proprietário construa a certa altura, enfim, dos mais variados tipos. E também não há necessidade nas servidões que os prédios sejam contíguos. Não é necessário que sejam obrigatoriamente vizinhos, diversamente do que se dá na passagem forçada. Então, quais são as principais características das servidões? Primeiro, as servidões constituem uma relação entre dois prédios distintos. Existe um prédio denominado serviente, que irá sofrer restrições em benefício de um outro, chamado de dominante. Através do ajuste de vontades, ou mesmo de uma manifestação de última vontade do dono do prédio serviente, cria-se um ônus para este último, que vai se consubstanciar num dever de abstenção ou permissão de utilização do prédio para um determinado fim. Cria-se uma obrigação propter rem que adere ao imóvel serviente e, portanto, transmite-se com ele, possuindo existência independentemente do proprietário que o estiver titularizando. Então, uma vez constituída a servidão, ela deixa de ser um direito de natureza pessoal e torna-se um direito real. Ela adere à coisa e a coisa vai ficar gravada com aquele ônus em favor não de outra pessoa determinada, como ocorre no usufruto, mas em favor de um outro prédio. Aí é que está o detalhe. Por isso que se diz que a servidão é uma relação entre dois prédios distintos e não entre pessoas distintas. No usufruto, a constituição do direito real sobre coisa alheia se dá em favor de alguém determinado da escolha do proprietário. Existe um caráter pessoal na relação. Uma vez constituída a servidão stricto sensu, a servidão predial, cria-se uma obrigação propter rem que adere ao imóvel serviente e irá se transmitir com ele, independentemente de quem seja o seu proprietário. Quem for proprietário do imóvel serviente vai ter que suportar a servidão criada, tá certo? Diferentemente do que ocorre no usufruto, né? Porque uma vez falecidos os usufrutuários, em princípio a propriedade se consolida nas mãos no proprietário. Seguindo, outra característica da servidão predial é a necessidade dos prédios envolvidos na relação pertencerem
a donos distintos, né? Para que uma servidão possa ser constituída, é necessário que os prédios envolvidos, o serviente e o dominante, sejam titularizados por pessoas distintas. Porque se os proprietários forem os mesmos, não há necessidade de se constituir uma servidão. Porque se um prédio tiver que suportar alguma espécie de restrição em favor do outro, pertencendo os dois à mesma pessoa, ao mesmo dono, não há necessidade de se materializar e se criar um direito real sobre coisa alheia. Terceira característica, nas servidões serve a coisa e não o dono, né? O dono do prédio serviente cabe apenas suportar o exercício da servidão. Uma vez constituída a servidão, o dono do prédio serviente terá apenas que tolerar o exercício dela pelo prédio dominante, por aquele que titularizar o prédio dominante. Quem quer que passe a ser dono do prédio dominante poderá fazer valer a servidão que grava o prédio serviente em prejuízo do dono do prédio serviente, independentemente também desse dono do prédio serviente mudar ao longo da relação, né? Como dito há pouco, a servidão constitui uma relação entre prédios e não entre pessoas. Daí falar-se em servidão predial, distinguindo-se das servidões que eram denominadas pessoais no direito romano, porque implicavam uma relação entre pessoas e não entre prédios. No usufruto morto, usufrutuário, a propriedade se consolida nas mãos do proprietário. Outra característica, a servidão não se presume, né? Segundo o artigo 1378 do Código Civil, que é o artigo que abre o título 5, né, que trata das servidões, a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a dono diverso e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Ou seja, em princípio, nós vamos ver que há uma exceção. A servidão precisa ser constituída de modo expresso. Não há como se presumir a existência de uma servidão de um prédio em detrimento do outro, ok? A servidão constitui um direito real, né? Porque ela incide diretamente sobre imóveis alheios, né? Portanto, o titular da servidão, né, o titular do prédio dominante, tem direito de fazê-la valer contra toda e qualquer pessoa, porque, como direito real sobre coisa alheia, é um direito oponível erga omnes. Trata-se também de um direito acessório, porque ela depende da existência do direito de propriedade. O sujeito não pode se valer da servidão que o prédio do qual, por ele ocupado, tem sobre outro, se não for dono do prédio dominante. Então, é acessório. Se o sujeito não tem a propriedade, ele não pode ter a servidão, né? De duração indefinida, né? Porque a servidão, em princípio, é perpétua, só se extinguindo mediante o advento de uma das causas legais, que nós vamos ver mais à frente, e também indivisível, né? A servidão só pode ser reclamada como um todo, ainda que o prédio dominante venha a pertencer a diversas pessoas, ou seja, ainda que existam vários donos, né, no prédio dominante, só é possível o seu exercício como um todo, né? Não é possível dividir a servidão entre os condôminos do prédio dominante. Por isso se trata de um direito real sobre coisa alheia de natureza indivisível. E por último, a servidão constitui um direito real sobre coisa alheia inalienável, né? Por decorrer de uma necessidade do prédio dominante, não se concebe a sua transferência a outro prédio, pois implicaria a extinção da antiga servidão e constituição de outra. As servidões têm essa característica.
elas são constituídas para atender uma necessidade do prédio dominante em relação ao prédio serviente. O prédio dominante precisa da servidão instituída em seu favor sobre o prédio serviente para que não tenha a sua utilização, a sua fruição pelo dono prejudicada. Por isso é que se fala que se trata de um direito inalienável, ele gruda nos prédios que estão envolvidos e eles não podem, ela não pode ser passada em diante, porque sob pena de descaracterização do próprio instituto. Há algumas classificações importantes, né, que a doutrina faz a respeito das servidões. A mais importante é aquela que distingue as servidões pelo exercício, né? Existem as servidões contínuas, que são exercidas independentemente de uma ação humana e, em geral, ininterruptamente. Por exemplo, a passagem de cabos e tubulações de iluminação, de ventilação sobre determinado prédio para atender o prédio dominante. Servidões descontínuas, que têm a sua utilização condicionada a algum ato humano atual. Por exemplo, uma servidão de trânsito ou para retirada de água. Existe um rio, né, que passa próximo de dois prédios, e para que o dono do prédio dominante possa ter acesso ao rio, é preciso passar pelo prédio serviente. Então ele faz um ajuste com o dono do prédio serviente que que admite que ele use um determinado caminho para ir até o rio e retirar a água e levar para sua propriedade. É uma servidão caracterizada descontínua, porque ela depende de um ato humano atual para ser exercida. Precisa haver a passagem da pessoa por ali, para aquele caminho até o rio. Diferentemente do que ocorre nas contínuas, que não há necessidade de uma ação humana. Basta a instalação de um equipamento que passe pelo prédio serviente e assim traga alguma utilidade para o prédio dominante. Existem as servidões também aparentes, que se manifestam por obras exteriores, visíveis e permanentes, como um aqueduto, uma passagem, e aquelas não aparentes, que não se revelam por obras exteriores, como, por exemplo, uma restrição de edificação a uma determinada altura. Você não consegue visualizar nada que indique a existência fisicamente daquela servidão, mas ela existe, porque ela é uma restrição que obriga o proprietário do prédio serviente a não fazer determinada coisa, a não edificar a uma determinada altura. Bem, agora então vamos falar das formas de constituição